Agora eu quero trazer também mais um tempero aqui para a nossa conversa, porque a saída do ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça abre a possibilidade de o presidente Lula recriar o Ministério da Segurança Pública. Desde que foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, Lula é a favor de que haja um modelo de uma integração ali das polícias. A ideia é fazer a mudança na reforma ministerial lá em 2024. E com a recriação da pasta, o governo chegaria a, eu vou falar esse pasmem, porque o nosso editor-chefe escreveu essa palavra e eu vou falar porque ele escreveu com muito gosto. Então, pasmem, 39 ministérios. Eu prometi para ele que eu falaria essa palavra, pasmem. Fica bonita, né, no meio assim da frase, pasmem. Bom, o que vocês acham dessa divisão aí dos ministérios, da Justiça e da Segurança Pública, em Fábio Piperno? Eu também não gostaria dessa divisão. Eu acho que, por exemplo, você não pode calibrar isso de acordo com o personagem que vai exercer essa função. Então, por exemplo, o Flávio Dino, o Márcio Tomás Bastos, alguém desse tamanho pode. Agora que você não tem mais essa figura, necessariamente você vai lá e divide ao meio, porque já parte do pressuposto que o próximo não vai dar conta disso. Não. Prefiro que o modelo se mantenha. Só quero contar uma coisa aqui sobre o debate do suplente. Teve um comentário muito interessante do Farid. Pela primeira vez da minha vida eu concordo com o Piperno. O suplente é escolhido com o peso político para uma chapa majoritária ao Senado. São 2 os suplentes e eles representam o Estado Federado. Obrigado pela participação intensa aí, viu, pessoal? É muito bom isso. Fala, Luiz Felipe Dávila, sobre a divisão dos ministérios. Olha, é uma prerrogativa do presidente da República. Ele pode criar quantos ministérios ele quiser, muda de acordo com o perfil de cada um. O problema é o seguinte: não importa se vai ter Ministério da Segurança ou Ministério da Justiça, vai ter um plano de Estado para resolver a questão da segurança pública no Brasil? Vai ter uma política de Estado para combater o narcotráfico? Vai ter uma política de Estado para enfrentar o crime organizado, que hoje já emprega mais de 100 mil pessoas? É isso que eu quero saber, porque se tiver ministério ou não tem ministério, isso é secundário. O problema eu quero ver se tem uma política pública, uma política de Estado para enfrentar o crime organizado, que está se tornando cada vez mais no Brasil o terceiro poder. É esse o problema. Ele está se tornando o poder mais importante depois do poder político e econômico no Brasil. E isso mostra a seriedade que precisa ser tratada desse problema. E os governos, não é esse não, vários governos do passado também, varrem esse problema para debaixo do tapete e não resolve. Enquanto isso, o crime organizado escala em organização e ingerência, como aconteceu no gabinete do próprio ministro Flávio Dino, lá no Ministério da Justiça, que vai a dama do tráfico visitar com dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro. Fala, Gani. Olha, eu vou na linha econômica, Evandro. Criar mais um ministério é piorar a situação fiscal do Brasil, que já é dramática. Porque a ideia não é que o bolo vai continuar o mesmo, né? E aí 50 bilhões, 25 bi para cada. Não, não é isso. 50 bilhões viram 100 bilhões no Brasil. Por quê? Porque quando se dobra o número de ministérios, né? Desmembra esse ministério, o que vai acontecer? Criação de cargos, funcionários, aumento de salário, despesa, além da despesa com pessoal, despesa com material. Então, é desperdício de recurso público e não vai resolver o problema, como o Dávila trouxe aqui. Não vai resolver o problema da justiça e não vai resolver o problema da segurança pública. Sabe o que precisa? Um Milei aqui para ter uma redução de ministérios, seu Fábio Piperno. Precisa de um Milei para enfrentar esse mau hábito de aumentar ministérios, tem que enxugar ministérios. Piperno, o que foi? Mas você não concorda que deveria haver um enxugamento ali nos ministérios? Não, né? Mas foi uma comparação que você usou. Ela gosta de exemplos exóticos. Sim. Aliás, parabéns ao Milei, que inclusive nomeia para ministro da Economia aquele que foi ministro do Macri. Já não deu certo lá. Para de ficar dando spoiler aqui no nosso programa. Mas o fato é o seguinte, veja, o fato de ter ou não ter, enfim, o ministério, é óbvio que ele não vai mudar a questão, as soluções para a segurança pública. O Brasil, veja, em momento algum da nossa história, o Brasil teve boas políticas de segurança pública, um plano nacional, até porque o crime, ele vem crescendo. Comando Vermelho, essas organizações, elas vêm lá nos anos 70. Sabe, o Comando Vermelho, daqui a pouco ele completa bodas de ouro. Ou seja, um monte de gente que não fez porcaria nenhuma.
O Brasil não sabe fazer. Por exemplo, uma barbaridade. Que era o Comando Vermelho nos anos 70 para hoje, com o PCC. É outra história. Não é outra história. Mas entra justamente naquilo que você mencionou, Dávila, dos governos não terem feito absolutamente nada. Ele não nasceu gigante, ele nasceu e vai crescendo. Vai crescendo cada vez com uma impunidade da justiça, por exemplo, leniência da justiça, políticas ideológicas de esquerda que tratam bandidos como vítima. Na ilusão de achar que, por exemplo, o fardado resolve. Ontem assaltaram. Não, o que não resolve é essa política tratar a bandidolatria. Isso não resolve. O Comando Vermelho, ele nasceu quando os vagabundos fardados estavam no poder. O Comando Vermelho nasce quando o seu Leonel Brizola deixa lá subir. Então, a polícia não sobe mais no morro. Então estuda melhor. É dos anos 70. O Comando Vermelho nasce nos anos 70. Não é o mesmo Comando Vermelho. Quando os vagabundos... Porque aqui no Brasil tem aquela ilusão. Não, vamos colocar os fardados, o exército... Ou seja, ó... Vocês estão querendo jogar essa discussão numa discussão entre direita e esquerda, e já houve um consenso aqui de que tanto governos de direita quanto de esquerda não conseguiram combater o crime organizado. Ninguém conseguiu. Então não adianta você jogar essa discussão para esse terreno que vocês vão chegar a lugar nenhum. O Brasil precisa ter personagens competentes, figuras competentes para organizar a segurança, o que jamais fez em toda a história. Mas, Piperno, mas que há um clima de impunidade nesse país, há um clima de impunidade. Claro que há, Piperno. Então, e por isso que a criminalidade aumentou exatamente, Piperno. Desde sempre. Porque a gente nunca testou uma fórmula diferente, um rigor da lei contra assassinos, contra estupradores, contra traficantes. Claro que é, Piperno. O bandido ele tem a certeza que o crime compensa nesse país. O ponto é o seguinte: uma política de Estado que deve ter para combater o crime organizado no Brasil, o narcotráfico no Brasil, é uma política que não tem essa carga ideológica para um lado ou para o outro. Ela tem uma política de Estado. Como desmantelar o crime? Isso é inteligência, isso é uma questão técnica. Mais do que isso. E aí eu friso aqui, toda política pública no Brasil de sucesso é política pública de Estado que tem continuidade de um governo para o outro e deixa de ser política. É política de Estado, Isso é política de Estado. Foi assim com o Bolsa Família, foi assim, por exemplo, vem sendo com parte da política de alfabetização no Brasil, que vem melhorando sim, mas apesar de ter 50% das crianças não alfabetizadas, mas vem melhorando a questão da alfabetização no Fundamental 1, são políticas que têm continuidade. Um pega o bastão aqui, continua. Isso é que falta na segurança pública, que nenhum governo vem fazendo isso. Está na hora do Brasil ter uma política de segurança, porque enquanto há tempo, daqui a pouco não há mais tempo. Daqui a pouco nós vamos ter uma guerra civil do poder contra o crime organizado. E aí é outra escala, que é como vem ocorrendo na Colômbia, como ocorreu no México. É assim, o crime organizado começa a controlar parte do território e daí para frente nós entramos numa coisa que chama-se guerra civil. Piperno, eu tenho só um minutinho pela frente, eu só quero trazer aqui uma manifestação da Simone Tebet, que disse que ela concorda que haveria possibilidade e orçamento para divisão em duas pastas. E ela coloca mais: o Ministério da Segurança Pública é praticamente um mundo a ser resolvido de problemas. Eu sou de um estado de fronteira, eu conheço a realidade da fronteira e da violência do Brasil. Eu sei por onde passam as drogas, o tráfico de armas e toda a marginalidade que vem da fronteira, exatamente porque Simone Tebet é de Mato Grosso do Sul, que tem ali fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia. Fala, Piperno. Tenho menos de um minuto. Antigamente, o Dávila vai se lembrar disso, tinha um negócio, tinha um trem que foi popularmente chamado de trem da morte. Ele ia até a fronteira com a Bolívia, pertinho lá de Corumbá e tal. Então, passava tudo por lá. E nós estamos falando de um negócio de 40, 50 anos atrás. Então não é uma novidade. Infelizmente, o Brasil não... Todo mundo errou, a direita, a esquerda, todo mundo. Aqui no Brasil, você consegue, por exemplo, um bom especialista para educação, transporte e tal. Eu não consigo imaginar alguém que seja uma referência em segurança pública.